Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos mais uma vez de volta hoje, domingo, dia 2 de agosto de 2020. Nós vamos cultuar ao nosso Deus, exaltá-lo coletivamente nesta noite. Quero então fazer esta oração. Para fazer essa oração evocatória, nós vamos chamar o nosso irmão Gilson Marcelino e sua esposa, a irmã Maria das Dores, para fazer essa oração ao Senhor. Querido Deus, Pai que estás no céu, Santo Deus, queremos, Pai, te dar graça por tudo que o Senhor tem nos feito. Ó Deus, queremos te pedir, Deus, pela abertura do culto, Santo Deus, toma em tuas mãos, abençoa os teus servos, os teus filhos, que está à frente do teu trabalho, Santo Deus, abençoando grandiosamente, repreendendo, Pai, todo mal, guardando debaixo do teu sangue, dando sabedoria, dando capacidade, ousadia do teu Santo Espírito. Pai, que só o teu nome, Pai, seja exaltado, Pai Santo, em toda a face da terra. Repreende, Pai, todo mal, guarda debaixo do teu sangue a tua igreja, meu Senhor. Pai, nos proteja com a tua mão de poder. Deus querido, repreende, Pai, todo mal. E isto é que nós te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, Pai. Amém. Obrigado, irmão Gilson. Irmã Maria das Dores também, Deus em Cristo vos abençoe. Quero lhes chamar a atenção para a nossa caminhada desta semana. Não muda muita coisa, em virtude da nossa caminhada cristã, sempre ela é a mesma. A leitura da palavra de Deus, também uma vida de oração, o trabalho com os cultos domésticos. Então é só um lembrete aos meus amados irmãos, para que a gente possa sustentar a nossa fé, maturar a nossa fé à luz das Escrituras, conforme orientações da palavra do Senhor. Quero também lembrá-los da nossa chamada de vídeo de áudio para os irmãos, encorajá-los na fé, fortalecê-los na fé e ajudá-los a entender a fé cristã em meio às lutas e também em meio às provações. Quero só lembrar também, mais uma vez, a respeito da nossa vida de culto, no sentido de que nós não estamos assistindo programações nem ministérios, estamos cultuando a Deus. Então se policie na hora das leituras bíblicas, na hora das orações, enfim, seja momento de fato onde você esteja prestando um culto, não assistindo uma gravação ou um culto online ou algo dessa natureza. Nós estamos prestando um culto, ainda que seja virtual, estamos prestando um culto ao nosso Deus. Vamos então fazer isto agora, lembrando agora então dos amados irmãos na fé, e eu tenho aqui a lembrança de alguns irmãos. Essa proposta de lembrar esses nomes é simplesmente para dizer nós não esquecemos dos amados irmãos. Nós temos hoje, na nossa lembrança aqui, ampliando dia após dia, nós temos então Fábio e família, nossa irmã Edna aí na Florestal, Vera, Carlos e também Eduardo, Neila, Mateus, Luci Flavinho lá de Camaçandi, a nossa irmã Nelita, Faustino, Irá e Letícia e o netinho também deles, nossa irmã Neide Gonçalo lá de Camaçandi, mais novos irmãos aí, nossa irmã Lisete, Ito, esposa da nossa irmã Silvanete. Um forte abraço a todos esses amados irmãos, que sejam encorajados na fé. Nossa irmã Damiana Sá, irmão Tertulino, Joca, Kelly, familiares, Izzy e Cleito aí na Baixa Alegre, Maltides, Nelson, são meus tios aí em Santo Antônio de Jesus, e também Nelly, crentes no Senhor, que sempre cultuam conosco. Um forte abraço no Senhor Jesus. Temos Ebert, também Júlio, sua família, a irmã Mercedes, que esses dias, inclusive, a gente se comunicou encorajando-a na fé. Clóvis e irmã Antônia, Clovinho lá de Camaçandi, nossa irmã Aline, nossa irmã Ivanilde, nossa irmã Ivanir, Pituta Rosa, nossa irmã Sara, Pedro, Milka e João, também Sheba, Zélia, a Thierry e Emily,
a irmã Terezinha e seus familiares aí, Terezinha, irmã, em frente à irmã Zuleide, a irmã Silva, o esposo da irmã Silvia também, um forte abraço. Nossa irmã Gidelvan Lau e Emerson e familiares que moram logo abaixo, aí, bem anexo a Lau. Paulo e familiares. Paulo, nosso irmão Paulo é o Paulo que está fazendo inclusive aniversário, vai fazer aniversário no decorrer dessa semana. Nossa irmã Jesuína também, um forte abraço. Nosso irmão Ademilton e sua família. Aí vem Sara, vem Zaqueu, vem Daniel e a irmã Juliana, a esposa, Franklin, Osélia, Felipe, David, Levi e a nossa irmã Cleonice. A todos, Deus em Cristo vos abençoe e vos fortaleça. Quero então fazer a oração agora pelos enfermos. Nós temos vários nomes aqui, esses nomes são os pelos quais nós oramos. Vou convidar Marcelo para também orar aqui pelos que receberam alta, estão já livres das lutas temporárias nesse contexto aí, pelo menos agora. Nosso irmão Robson está também melhor, graças a Deus, e temos aí os outros irmãos por quem vamos orar. Marcelo vai interceder a Deus por a vida desses irmãos. Amém. Oremos. Santo e amado Deus, nós intercedemos, Senhor, pelas vidas destes teus servos que estão neste momento passando por alguma enfermidade, Senhor. Nós rogamos pelas suas vidas, pelo restabelecimento da sua saúde. Rogamos ao Senhor que perdoe-lhes os pecados, que conduza a fé dos teus servos e fortaleça, Pai, a família para continuarem em oração e buscando a tua face, Senhor. Amém. Nós sabemos que quando estamos sozinhos, nós somos suscetíveis às investidas do inimigo. Mas quando estamos juntos em oração e na tua presença, nada pode nos atingir, Pai. Verdade, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Obrigado por ser a nossa rocha, o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho na cruz. E obrigado, Pai, porque o teu amor tem nos alcançado. O teu perdão tem mudado, tem modificado a nossa vida. Amém. E o teu Santo Espírito tem nos conduzido para junto da tua presença, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por estes teus servos. Obrigado pela resposta das nossas orações. Obrigado pela saúde dos teus servos que têm se restabelecido. Aqueles que têm se desvencilhado das dificuldades, se desvencilhado das doenças. Aqueles que têm sido curados. Aqueles que têm encontrado a sua saúde, nós somos gratos por eles, Senhor. Obrigado. Somos gratos porque sabemos que é intervenção do Senhor. Amém. É obra do Senhor. Quando tudo que fazemos não surte efeito, quando os médicos não encontram a solução, é do Senhor que vem o socorro. É do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Irmãos, nós queremos então também orar pelos irmãos que estão na semana de aniversário. Nós temos do dia 2 até o dia 5. No dia 2, a nossa irmã Flávia. No dia 2 ainda, a irmã Justina Nascimento. No dia 4, Carlos Alberto. No dia 4 ainda de Antônio Paulo. E no dia 5, Arivaldo França. Deus abençoe esses irmãos. Marinaldo, vem cá orar por esses irmãos que completam mais um ano de vida no decorrer dessa semana que se inicia. A graça e paz. Deus, nós te pedimos o teu Santo Espírito, que o Senhor ajuda, Senhor, cada pessoa, Pai, que está fazendo aniversário, Senhor, que o Senhor, Deus, esteja, ó Pai, operando na vida dessas pessoas. Amém. Santificando e engrandecendo o teu santo nome por mais um ano de vida, e que o Senhor é o único que é capaz, Senhor, de acrescentar muitos anos de vida nas nossas vidas, Pai. Amém. Louvado é o teu santo nome. Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela sua fidelidade sobre o seu povo, Pai. Em Cristo nós te exaltamos, Pai. Nós te pedimos o teu Santo Espírito que habite em cada pessoa, Pai, que está fazendo mais um ano de vida. Amém. E que o teu Santo Espírito esteja no coração deles, Pai, para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo.
Quero então agradecer a todos os irmãos que nos visitam no canal. Nós temos vários irmãos agora e queremos agradecer a Deus pelas visitas de vocês, a Priscila e toda a família Santo Antônio. Nós temos também Terezinha Cedrais, Mário Félix, Leonardo Larry, Deti Oliveira, Odete Oliveira, Eva Araújo, que também sempre cultua com a gente, Ito também, que sempre tem aí presenciado nossos cultos, Laís Santos, o Hudson de Consa. Um forte abraço a todos esses irmãos. Sejam, pois, todos bem-vindos em o nome de Jesus Cristo, e sempre que puderem e quiserem, é um prazer tê-los conosco, cultuando, louvando, exaltando o nome do Senhor. O pessoal no chat aí deve continuar fortalecendo as boas-vindas a todos vocês em Cristo Jesus. Um forte abraço, Deus os abençoe, que seja um culto que também edifique muito a sua vida e a leve para próximo de Cristo, louvando o seu nome. Diante desse processo, a gente continua para a chamada à confissão, leitura bíblica de Salmo 34, versículo 18. Essa leitura nos convida a abrirmos nossos corações diante do Senhor. Diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Vamos orar ao Senhor pedindo perdão pelas nossas falhas. Santo Deus, grandioso Pai, nesse instante abrimos nossos corações, pedimos a Tua graça, a Tua bondade, ajude a sermos crentes genuinamente convertidos, arrependidos, e que, ó Deus, não amemos o pecado, mas, ó Deus, possamos cada dia mais confessá-lo e, ó Senhor, afastar-se dele. Porque somos teus filhos e o prazer nosso está em tua santidade. Por meio de Cristo, te agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Amém. A chamada adoração, e vamos fazer isso também por meio de cântico, além da leitura do texto, da vida de oração, isso tudo adora ao Senhor. Nós vamos para a chamada adoração no capítulo 7, de 13 a 15, que diz: então um dos anciãos, de Apocalipse 7, 13 a 15, então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Salvação e glória pertence ao nosso Deus, e vamos cantar essa canção com Maria e Marcelo na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, exalte o nome do Senhor, nosso Salvador, Rei dos Reis. Louvemos ao Senhor com este cântico, salvação e glória. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Amém.
Honra e poder pertencem ao nosso Deus e por isso cantamos a Ele, adoramos com louvor, com cânticos, com celebração. Vamos orar a esse Deus e hoje eu quero fazer duas orações, dois aspectos de oração. Eu vou fazer essas duas orações. O primeiro motivo, louvor ao Senhor pelo juízo do Cordeiro e devemos exaltá-lo pelo juízo. O juízo faz parte do plano de Deus depois do pecado. Portanto, a gente precisa entender esse processo agora. O louvor ao Senhor também pela preservação da igreja, apesar do juízo, em meio ao juízo. Vamos orar. Pai, nós nesse instante glorificamos o teu nome e te louvamos porque em meio ao teu juízo, mediante o teu próprio sangue em Cristo Jesus, a tua igreja é protegida, é selada e é preservada. Nós te louvamos também, meu Deus, porque em meio ao todo cenário de juízo, todos aqueles que antes dele se arrependem, ouvem a tua voz, recebem a graça e recebem a tua bondade. Oramos também, nosso Deus, pela preservação da tua igreja, pela forma como o Senhor sustenta e guarda teu povo nas lutas e nas provações, no meio da tribulação, no meio da grande tribulação. Antes do juízo, o Senhor já a preservou em Cristo. A ti seja a honra e a glória. Nós te louvamos por tudo isso, através de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. A chamada à proclamação, em Apocalipse 2,7, lá está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O Espírito de Deus nos convoca a ouvir a sua voz, por meio da sua própria palavra. E nesta noite nós vamos fazer isso agora, como costumeiramente estamos na sequência do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos abrir, o Cordeiro vai abrir o 7º selo. E na leitura do texto e aplicação e exposição do texto, nós vamos desenvolver exatamente a abertura do 7º selo. E a abertura do 7º selo nos surpreende de uma maneira extraordinária com a resposta do Senhor para nós e para as igrejas da época em que questionaram a Ele até quando tudo o que estava acontecendo iria permanecer, o que os ímpios estavam fazendo sobre a igreja e com os santos, com os fiéis. E esse 7º selo, ele também responde isso para nós. Vamos, então, fazer a leitura do texto bíblico. Capítulo 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Hoje nós vamos até esse versículo e vou explicar o porquê daqui a pouquinho. 8 é o capítulo, versículo de 1 até o 5. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto do altar, segurando um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Vamos orar a Deus pela palavra que agora será pregada. Deus, obrigado por tua palavra. Ajude-nos a entendê-la. Ajude-nos a guardá-la, a glorificar o teu nome, por meio de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, já sabemos, Apocalipse é escrito às 7 igrejas. E quando João escreve, o objetivo de João era diante dessas 7 igrejas que estavam passando por martírio, opressão, sofrimento, num cenário de um império completamente maligno, que atuava contra a igreja de Deus.
que oprimia a igreja de Deus. João recebe a revelação que também estava oprimido na ilha de Patmos, pelo império do contexto no cenário romano. E nesse cenário, João recebe uma revelação extraordinária. Ele, da ilha de Patmos, torturado, oprimido, ele vê a mais excelente revelação. O fim da história da igreja de Deus. O juízo do Cordeiro que protege a igreja de Deus por meio do seu sangue. E o Cordeiro que atuava agora sobre a igreja, também vai atuar sobre os ímpios de uma maneira especificamente com juízo. E ele mostra à igreja que mesmo diante de todo esse cenário de tortura e de dor, todo o livro de Apocalipse é a seu favor. De antemão, eu queria lembrar nessa caminhada agora do segundo ciclo de 7, final do segundo ciclo de 7, que você entendesse que Apocalipse não é contra a igreja. Aqueles que são tementes a Deus, aqueles que são tementes ao Cordeiro. Apocalipse é um livro a favor da igreja. Em relação a isso, a gente então viu o primeiro ciclo de 7. O primeiro ciclo de 7. Deus revela o Cordeiro exaltado no meio das igrejas, com os 7 anjos na mão direita, Rei dos reis e Senhor dos senhores, com a chave da morte e do inferno nas mãos, e vivo para sempre. Na verdade, ele mostra o Cordeiro exaltado às 7 igrejas. Então, o primeiro ciclo de 7, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, onde mostra também a divisão exata do livro à luz do Apocalipse 1:19. De 1 a 3 são as coisas do presente, mas de 4 até o 22 são as coisas que depois destas do presente haverão de acontecer, as coisas do futuro. Então, a gente para no primeiro ciclo já mostrando um sinal de que Deus está no trono com o Cordeiro, porque o capítulo 3, versículo 22 é assim que está. O que é interessante que é o segundo ciclo de 7, que vai do capítulo 4 até o 8:5, e a gente vai terminar agora o segundo ciclo de 7. Por que ciclo de 7? O primeiro ciclo é das 7 igrejas, que vai de 1 a 3. O segundo ciclo é o ciclo de 7 dos 7 selos. E nós então vimos nesse ciclo de 7, vimos interlúdios bem claros, porque antes da abertura do 7 selo, tem o capítulo 4. Deus está no trono. O Cordeiro também único digno de abrir o livro. A partir do capítulo 6, os 7 selos, eles começam a ser abertos. E até o final do 6, o 6º selo é aberto. O 7º selo, ele vai ser aberto hoje. Então a gente está agora no segundo ciclo de 7. A gente vai para os 7 selos finalizados, abertos pelo Cordeiro. Portanto, no segundo ciclo de 7, que vai do capítulo 4 até o capítulo 8, ao versículo 5, a gente vai encontrar o seguinte: Deus e o Cordeiro no trono. O Cordeiro é o único digno de abrir o livro e romper os selos. E na abertura dos selos, ele traz juízo sobre a terra, porém nós vimos também o triunfo do Cordeiro e o triunfo da sua igreja. O capítulo 7 é fantástico, porque o capítulo 7 é, na verdade, o que podemos chamar de o cuidado pelos santos. No cenário dos 4 ventos sobre a terra, e vimos na última semana passada, a igreja, num cenário da sua totalidade metafórica representada em Israel, a gente consegue verificar a igreja protegida, porque ela está selada. Mas depois do capítulo 7, do 8 até o versículo 17, o cuidado com a igreja é demonstrado na igreja que mesmo após a grande tribulação, essa igreja ela é protegida. Ela está no meio lá do tabernáculo com o Cordeiro. Ela está reinando com o Cordeiro, onde mais não sofrerá dano, não terá mais lágrimas, choro, não terá mais fome, não terá mais sede. Então vemos, o capítulo 7, na verdade, é o que podemos chamar de o cuidado pelos santos. Em meio ao juízo, a igreja é protegida. Em meio à grande tribulação, e na grande tribulação, a igreja é protegida. Então esse é o cenário que vimos aqui, já no processo já final do ciclo de 7, segundo ciclo de 7, que é os 7 selos.
Hoje vai ser aberto pelo Cordeiro o 7º selo, que é de 8 até o versículo de número 5. Capítulo 8, desculpe, versículo 1 até o 5. Qual é a grande ideia? Qual é a grande ideia do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5? O justo juízo de Deus responde o clamor dos santos diante das opressões dos ímpios na terra. Presta atenção. O justo juízo de Deus responde o clamor dos santos diante das opressões dos ímpios na terra. Na verdade, o que temos aqui é uma resposta de Deus plena, absoluta, às orações dos santos. E vamos entender isso de uma maneira muito plena. Na verdade duas cenas sincronizadas, harmonizadas, de resposta do juízo sobre os ímpios. A primeira cena, a gente vai ver de 1 a 2, 8 de 1 a 2. O que é que a primeira cena do 8 de 1 a 2 nos traz? A grande ideia para entendermos o juízo de Deus responde o clamor dos santos diante da opressão dos ímpios na terra. Então, de 1 a 2, a gente tem aqui o primeiro princípio, a primeira cena. Deus prepara 7 anjos com 7 trombetas para trazer juízo sobre os ímpios. Estamos num cenário de juízo. No ciclo de 7, no segundo ciclo de 7, é a abertura de 7 selos. Estamos agora abrindo o último selo. E na abertura do último selo, vai se também desencadear 7 anjos, com mais 7 trombetas. E que nesse cenário de 7 anjos, com 7 trombetas, virá muito juízo. Portanto, é o ciclo do juízo. De segundo ciclo, de 7, nas aberturas do selo, a gente consegue ver esse processo. Então, de 1 a 2, Deus prepara 7 anjos com 7 trombetas para trazer o juízo sobre os ímpios. Vamos entender esse negócio de maneira clara. Vamos entender esse princípio de maneira clara. Aqui nós temos a estrutura, o juízo do capítulo 7, a gente verifica, não destrói a igreja e nem a grande tribulação. Mas você se lembra que houve um clamor dos santos na abertura do 5º selo? E o clamor dos santos era um clamor que fazia a seguinte pergunta. Veja comigo lá no capítulo 6, versículo número 9, versículo de número 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos. Lembre-se, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Os santos mortos por causa da fidelidade, eles estão agora fazendo um clamor. E o verso 10 ele fala do clamor. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Essa pergunta, esse clamor, remete-nos àquele clamor também de Abacuque lá do capítulo 1. Até quando o Senhor vai aguardar para julgar aqueles que estão fora dos padrões da aliança? E aqui então o clamor, ele é amplamente respondido nesse 7º selo. Embora o capítulo 7, no interlúdio, ele vai também responder essa pergunta. Mas aqui ele amplia. Ele amplia porque depois do 7, a igreja protegida no juízo e a igreja protegida na grande tribulação é a resposta quem está livre da ira do Cordeiro. Mas aqui, até quando responde os versos 9 e 10 do capítulo 6, responde agora de forma concreta e ampla o clamor dos santos, o clamor da igreja, que buscava o juízo de Deus sobre os opressores deles aqui na terra. Talvez aqui é algo muito claro para a gente em relação a todo o sofrimento pela fidelidade à palavra.
uma coisa que já é bem clara aqui, o sofrimento dos santos, da igreja, por amor e por fidelidade à palavra, não vai ficar sem resposta. Não vai ficar sem a resposta de Deus. Eles clamaram e agora Deus está ampliando a resposta, está dando com mais concretização a resposta àqueles irmãos, à igreja, e inclusive também responde ao clamor da igreja, irmãos. Ao clamor das 7 igrejas que estavam debaixo do Império Romano, sofrendo martírio, apanhando e presa em alguns casos. João estava preso na ilha de Patmos. E talvez no clamor daqueles irmãos era: até quando vamos sofrer? Talvez esse seja também um clamor nosso nos dias de hoje. Até quando temos que suportar tanta dor? Até quando temos que suportar a morte? Até quando temos que suportar as aflições? Hoje de manhã nós vimos: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra, no Salmo de número 34. E aqui então vai agora a resposta ampliada. Na abertura do 7º selo, que vai fazer a abertura de mais um ciclo de 7, e que vai até o capítulo 14, a gente vai ver isso no próximo ciclo, é cena para os próximos sermões, mas agora a gente vai verificar o fechamento do 7º selo, ou melhor, a abertura do 7º selo, e aí agora veja de novo a ideia do cordeiro no trono. Quando ele abriu o 7º selo, o cordeiro agora está abrindo o 7º selo, a autoridade é dele. Houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. A ideia de aproximadamente meia hora, um silêncio. E talvez algumas pessoas fiquem até questionando: que silêncio é esse? Talvez a gente possa não ir muito a fundo, mas explicar de uma forma significativa, prática. A ideia aqui de ouvir o silêncio, a gente parece ter uma clara ideia num projeto lá de Abacuque. Diante do juízo, cale-se diante do Senhor toda a terra. O juízo está vindo. E depois do capítulo 4, do capítulo 5, som de todas as vozes, 4 seres viventes, 24 anciãos, trombetas ecoando para louvor e adoração ao Cordeiro. E agora o silêncio. E por quê? Vai haver julgamento. E lá no texto de Abacuque, a gente vai entender um pouquinho esse cenário aqui. O Senhor, porém, está no seu santuário, no seu templo, cale-se diante de toda a terra. Silêncio no céu, então, provavelmente, traz o próximo ao evento do 6 a 12, que é exatamente o juízo. Parece muito, naturalmente, ser o aparentemente o próprio Cristo como um guerreiro juiz aparecendo. E diante desse cenário, o silêncio pode aqui indicar que o céu está em reverência perante a sua presença. Ele está vindo julgar. E não é isso que Abacuque diz em 2:20? O Senhor, no processo do juízo, está diante de toda a terra. Cale-se. Diante do juízo de Deus, ninguém tem voz, apenas Ele. É o Cordeiro. É o Cordeiro que tem a voz de trazer a sentença final. O checkmate. Semelhante lá nas igrejas. Ele é aquele que tem a palavra final. A palavra que não pode ter contestação. E diante desse silêncio, aqui há um preparo. Veja o verso 2. Então vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. O silêncio é porque vai vir juízo. E diante do juízo de Deus e do Cordeiro, o que nos resta é apenas confiar como igreja. É apenas ouvir. Abacuque diz lá no 3, capítulo 3, versículo 16 de Abacuque, a gente verifica o Senhor dizer: ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos seus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete.
diante do cenário de juízo, Abacuque diz assim, olha, só me resta silenciar. E por que silenciar? Esperar o dia da angústia do povo que nos atormenta. Parece que a ideia do silêncio diante do clamor dos santos é que agora o silêncio indica que o povo está aguardando a resposta do Cordeiro, o único digno de julgar, e está abrindo os selos para julgar a terra, mas preservar a sua igreja nesse cenário. Veja que o verso 2, ele mostra que 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Aí você pergunta, o que significa essas 7 trombetas? Está se fechando, está se abrindo o último selo, o 7º. Se você vai para o capítulo 8, versículo de número 6 e o 7 principalmente, o primeiro anjo tocou a trombeta. Foram lançados na terra granizo, fogo misturado com sangue, e um terço da terra e um terço das florestas e toda a relva verde foram queimados. 7 anjos, 7 trombetas, agora na verdade é mais juízo, é juízo sobre toda a terra. É um ciclo do juízo que está se começando. Ou seja, a ideia do juízo final se ampliando e detalhadamente o Cordeiro está apresentando. Por isso Deus prepara 7 anjos com 7 trombetas para trazer juízo sobre os ímpios. E aqui responde a pergunta dos santos. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos aguardar o Senhor vingar o sangue dos que nos oprimiram, dos que derramaram nossa vida? Por causa da palavra e por causa do Cordeiro. Aqui essa resposta está sendo dada. Então, diante desse cenário, eu queria já aqui parar o seguinte. Nós não devemos fazer justiça com nossas próprias mãos em nenhum momento quando perseguidos e maltratados por causa do Evangelho, por causa da palavra. Hoje em dia eu vejo muitos crentes aí querendo reivindicar seus direitos, seus deveres. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês. Na abertura dos 7 selos, os selos, eles falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Não há como a igreja de Cristo ela não ser perseguida pelos ímpios. A igreja de Cristo ela vai ser perseguida, ela vai ser torturada. Talvez você não gostaria de ouvir isso hoje. Mas o clamor da igreja, no cenário da igreja perseguida, a gente tem uma coisa clara. São os justos, a igreja, ela sofre por causa da fidelidade. Mas mesmo diante desse sofrimento por causa da fidelidade, a igreja de Cristo, ela é indestrutível. Ninguém pode destruir a igreja de Cristo. O que a gente precisa agora entender é que nós precisamos aguardar, esperar em silêncio, proclamando e testemunhando fielmente da palavra. Talvez a forma como nós devemos responder às perseguições, aos martírios, às lutas, às provações, às dores, às angústias, nesse cenário como é? Testemunhando da palavra, pregando a palavra com fidelidade e testemunhando do Cordeiro, apesar das lutas e das aflições. Enquanto isso, a gente aguarda o momento em que só o Cordeiro vai poder vingar o sangue daqueles que oprimiram e maltrataram a sua igreja e o seu povo. A segunda verdade, nos versículos 3 a 5. O que é que temos como grande ideia que vai ampliar a proposta ao juízo de Deus? Responde o clamor dos santos diante das opressões dos ímpios na terra. Nós temos aqui as orações dos santos provocam justo juízo de Deus sobre os ímpios. Ou mostra como Deus está respondendo. Porque a partir desse cenário, a partir do momento em que o silêncio no céu na abertura do 7º selo, mas também o preparo de 7 anjos com 7 trombetas, e já sabemos que a partir do verso 6, nos próximos capítulos veremos isso, essas trombetas são juízo
juízo sobre os ímpios. E mesmo em meio a esse juízo, a igreja vai estar sendo preservada, apesar do sofrimento, apesar da angústia. Mas agora, a gente vai verificar de 3 a 5, as orações dos santos provocam um justo juízo de Deus sobre os ímpios. E talvez diante da opressão dos ímpios, das aflições por causa do cenário dos ímpios, a gente tem aquele cenário lá de Davi, mesmo diante de todas as angústias. No Salmo 34, a gente vê hoje de manhã, muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas, o Senhor os livra. O Senhor, Ele protege aqueles que são tementes a Ele, mesmo que passemos pela grande tribulação. Nesse cenário, então, a gente verifica agora de 3 a 5, as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. E vejam esse cenário. Veio outro anjo, verso 3, colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Talvez você possa aqui verificar como isso pode ser respondido de maneira clara. O que significa esses incensários diante do altar de Deus? E ampliando aqui o final do verso 3, juntamente com as orações dos santos. A resposta é clara. Apocalipse, ele tem uma forma muito clara de interpretar-se. E às vezes ele tem a forma dele mesmo responder às perguntas. Então, o que é que significa esses incensários com orações? O que significa esses incensários colocados diante do altar de Deus? Na verdade, a gente tem aqui uma conjuntura lá de Levítico 16:12, Números 16:46, e trata-se então do altar do incenso. E este altar estava localizado no lugar santo, na entrada do Santíssimo, do Santíssimo lugar. E aí, esse incensário, na verdade, ele traz um entendimento de que aqui representa a resposta de Deus diante do clamor dos santos. Por exemplo, como eu posso responder isso de maneira plena no livro de Apocalipse? Capítulo 5, versículo 8. Bota comigo lá um pouquinho atrás. Fazendo favor. Capítulo 5, versículo 8. Vamos entender agora, de forma prática, esse princípio. Olha, os capítulo 5, 8, diz assim. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças, ou incensários, né? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou o clamor dos santos. Então lembra quando o capítulo 6, o verso 9, o clamor dos santos, as orações dos santos, a súplica dos santos, você lembra disso? Até quando, Senhor? Veja que agora um anjo colocou junto ao altar um incensário, e nesse incensário juntamente com as orações dos santos. E o que significa isso? Na verdade, a resposta é as orações dos santos diante do altar de Deus. E nas orações dos santos, agora a gente vai ver que o versículo 5, ele está respondendo até quando? Até quando o Senhor vai julgar a sentença. Então, aqui, na verdade, a gente tem a resposta no verso 5. Olha só. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, lançou sobre a terra, houve trovões, juízo, vozes e relâmpagos e terremoto, juízo. O que é que Deus está fazendo? As orações dos santos aqui estão sendo respondidas. E o que é que os santos se perguntaram lá, no capítulo 6? Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor mandou que eles aguardassem, o Senhor mandou que eles repousassem, porque o Senhor iria completar o número daqueles que ainda haveriam de morrer por causa da palavra. Interessante é que no capítulo 7, na segunda estrutura, o versículo 9 do 7 até o versículo 17,
a gente vê o número dos seus conservos ampliando, porque ele pergunta, de onde são estes, do 13 a 14, do 13 a 15? São aqueles que vieram da grande tribulação e tiveram suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro. Uma vez que completou o número aqui, porque aqui a gente está no processo do juízo final, global, e aí a gente percebe o seguinte, agora sim, o juízo vem. O juízo é derramado sobre aqueles que atuaram sobre a igreja, que oprimiram a igreja. E essa visão seria encorajadora para a igreja de Apocalipse, para as 7 igrejas. Elas estavam sendo oprimidas. E Deus estava dizendo para elas, eu não vou deixar os opressores de vocês ficarem impunes. Porque aqui nos lembra o Salmo de número 2. Em vão será tudo o que acontecer os que se levantam contra a igreja, ou contra o ungido e contra o Senhor. Contra o ungido do Senhor. Então aqui Deus está dando a resposta à igreja. Por isso que de 3 a 5, as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. E é muito importante a gente entender que esse é um cenário que a Bíblia explica também no Antigo Testamento. Interessante, assim como o juízo de Deus veio no Egito como resposta ao clamor do povo de Israel. Eu vou pedir para Marcela agora vai tirar a tela da grande ideia e vai colocar a tela desse texto, capítulo 3 de Êxodo, de 7 a 9. São 3 versículos. E por que eu quero que você leia esse texto de maneira pausada comigo? Porque aqui, semelhante a esse cenário, a gente está vendo aqui que esse cenário dá resposta às orações, clamando por juízo, clamando por justiça, é uma cena também do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já desenhou isso para a gente. Antes do juízo de Deus sobre o Egito, houve um clamor lá no capítulo 3, no versículo de número 7 até o versículo de número 9 ou 10. Observe comigo, vai estar aqui na tela ao meu lado direito. Diz assim o texto, capítulo 3 de Êxodo, versículo 7. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e esperançosa. Interessante que é isso aqui que está acontecendo. O clamor dos santos sai exatamente diante da opressão dos inimigos e dos ímpios. E o Senhor está dizendo, aguardem, porque túnicas brancas vocês vão receber. E vocês vão para o céu. Vocês vão estar reinando com Cristo. Vocês vão estar reinando com o Cordeiro. Aqui no cenário do Antigo Testamento, antes do juízo sobre os egípcios, eu desci, verso 8, para livrá-lo dos egípcios, levá-lo daquela terra para uma terra boa e esperançosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do heveu e do jebuseu. 9. O clamor dos israelitas chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Veja o verso 10. Agora, portanto, vai, ele está falando para Moisés, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Interessante que aqui ele está enviando Jesus, o justo Cordeiro, que Moisés disse que viria depois dele um profeta semelhante a ele. A esse eu vi, lá em Êxodo também, aqui em Êxodo também, Êxodo. A gente encontra agora aqui, na verdade, essa resposta ao clamor do povo de Israel. E aí a gente consegue ver que Deus enviou Moisés. Assim também, em resposta ao clamor dos santos, Deus envia o seu juízo aos ímpios. No 6, de 9 a 10, é o clamor. No 8, de 3 a 5, Deus enviou o Cordeiro, digno, único digno de abrir o livro e romper os 7 selos. Deus, então, queridos, eu queria dizer para você, nesta noite, as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Deus não está desapercebido à opressão do seu povo. O justo juízo do Cordeiro é uma resposta às orações dos santos. Ainda que sejamos oprimidos, martirizados, torturados, nada disso vai ficar sem resposta.
Devo eu me levantar, fazer mobilização e ir para as ruas? Não, porque essa resposta é do Cordeiro, querido. Podem fazer o que quiser com a igreja. Na hora certa, o Cordeiro vai responder ao meu clamor, ao seu clamor, ao clamor do povo de Deus. O justo juízo de Deus responde o clamor dos santos diante das opressões dos ímpios aqui na terra. Os ímpios não vão se agradar da posição da igreja nesses dias. No cenário da igreja aqui, os santos estão morrendo porque falavam da palavra de Deus. Falavam do testemunho do Cordeiro. Nesses dias a gente tem visto que toda a palavra de Deus proferida pela igreja, ela vai bater de frente. Ela vai ser contrária a uma posição vasta. Embora a gente não tenha uma perseguição aberta, mas a gente vive uma perseguição velada. Por exemplo, quando eu me posiciono sobre o não homossexualismo, eu sou preconceituoso. Mas quando eu me posiciono contra o homossexualismo, não é contra a pessoa do homossexual, é a prática. A prática do homossexual na Bíblia é pecado. E se você for fiel a Deus e pregar a palavra, você não vai ser bem visto por isso. Nós somos, por exemplo, contra a prática do aborto. Nesse cenário do mundo odierno. E por você e a igreja se posicionar contra o aborto, a igreja ela é mal vista. Ela é perseguida. Não é uma perseguição aberta, mas é uma perseguição velada. Nesse cenário ainda que a gente está vivendo. Percebemos que tudo que diz respeito à fé é tirado de todo o cenário do currículo escolar. Interessante. Interessante. Pode-se ter opinião para se discutir sobre qualquer coisa. Mas quando se trata do cenário da fé e dos princípios da Bíblia, não pode ser discutido. Estão tirando tudo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, para eles, ela é preconceituosa. Para os ímpios, para aqueles que não ouvem a voz de Deus, eles vão perseguir a igreja. De forma velada, agora, mas de forma aberta. No futuro, no contexto do processo mais adiante. No cenário da Apocalipse, 7 igrejas estavam sofrendo por se posicionar por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ela está sendo martirizada, perseguida pelo Império Romano da época. Mas a posição da igreja, mesmo em meio a tudo isso, deve ser fidelidade. Diante desse cenário, o justo juízo de Deus responde o clamor dos santos diante das opressões dos ímpios na terra. Como a igreja deve responder à opressão? Como a igreja deve responder a todo martírio, a toda tortura, a todo descaso, a toda perseguição? Com o silêncio e esperar no Senhor. Até quando pedir a resposta a Abacuque? Até quando, Senhor? O Senhor disse, vou trazer juízo. Aí Abacuque, tudo bem, Senhor. Eu vou aguardar em silêncio no 3,16. E vou esperar o dia que o Senhor vai trazer julgamento sobre estes que nos oprimem. Como a igreja deve se posicionar em meio ao juízo? Em meio a toda a tribulação, em meio à perseguição. A resposta para o mundo e para o ímpio é: o juízo de Deus responderá isso por nós, não nossas ações pessoais. Na verdade, João desejava que a igreja entendesse que toda a opressão que aqui ela sofresse por causa da fidelidade à palavra e ao Cordeiro, tudo isso será julgado justamente diante do Supremo Tribunal de Deus. Ela só precisa confiar e aguardar. Nós, Igreja do Senhor, precisamos entender que em meio à opressão e à perseguição, quem vai dar resposta ao ímpio é o juízo de Deus. Portanto, a igreja, nesse cenário, o que deve fazer? Testemunhar com fidelidade, proclamar a palavra de Deus com fidelidade. Pastor, como então
a gente pode proclamar o ímpio e chamá-lo para entender que isso pode ser diferente para ele? Eu quero também apresentar graça para você, que é contra os padrões da palavra. Segundo a Bíblia, na abertura dos selos, as orações dos santos, resposta na abertura do 7º selo, as orações dos santos, elas são respondidas pelo juízo. Como se ver livre do juízo? Com o toque das 7 trombetas pelos 7 anjos, se submetendo ao Cordeiro, filho. Quando você agora ouve as palavras de Jesus Cristo, quando você hoje crer que Jesus Cristo, pelo seu sangue, tira o pecado do mundo, observe que a resposta agora para a gente e para você que ainda se levanta contra a igreja, a palavra de Deus, não acredita, acha que é conto de fada. Como você está fora do juízo das 7 trombetas que vão ser trazidas e tocadas pelos 7 anjos? A resposta está exatamente aqui. Esses que estão com vestes brancas, eles saíram da grande tribulação, do sofrimento, da perseguição dos ímpios. Por que eles não sofreram o juízo? Porque eles tiveram as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Se você, querido, querida, irmão, irmã, você que até é um ateu e se levantou contra a igreja, e hoje, por essa palavra, por esse princípio do Evangelho, você entende que o Espírito Santo agora te convida a uma conversão, te convence do pecado, te convence do juízo, te convence da justiça, antes do grande tribunal, antes da tua presença, da minha presença, da nossa presença no grande tribunal de Deus. Você passa a se ver livre do grande tribunal de Deus aquele dia com o juízo das 7 trombetas, que agora vão ser abertas a partir do capítulo 8, versículo 6. Você precisa receber Jesus como seu Salvador. Só o Cordeiro pode tirar você da sua própria ira. Pode tirar você debaixo dessa própria ira. Já finalizei o capítulo 7 com João 3,16 dias atrás. E quero finalizar esse momento também dizendo: como se vê livre do juízo das 7 trombetas, trazidas pelos 7 anjos? A Bíblia diz: quem tem um filho, tem a vida. Mas quem não tem um filho, não tem a vida. Mas o juízo e a ira de Deus permanece sobre ele. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, se você quer se ver livre do juízo de Deus, creia que Jesus morreu para perdoar seus pecados. Aceite Ele hoje mesmo como seu Salvador. E vamos louvá-lo, porque a morte dele trouxe vida para nós. Vamos cantar essa canção que diz: louvemos ao Senhor. Excelso, supremo e digno de louvor, esse é o nosso Senhor, o qual nós iremos louvar neste momento com um hino de adoração. Louvemos ao Senhor. Santo, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnífico
Supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. louvamos ao Senhor, Pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, 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 ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. louvamos Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Amém. Meus queridos, como é bom a gente entender que louvar ao Senhor é o motivo que temos pela libertação que Ele nos deu mediante a salvação em Cristo. Se você nesta noite, meu querido, entendeu a mensagem, ouviu que só o Cordeiro livra-nos do próprio juízo dele, mediante a graça e a bondade de Deus, e você quer entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, procura um dos familiares que encaminhou a mensagem para você via o link e diga para ele que quer entregar-se a Jesus. E ele vai nos procurar e nós vamos ter o imenso prazer de lhe conduzir a esse entendimento da salvação plena. Deus te abençoe, fortaleça a sua vida. Quero orar agradecendo a Deus pela graça do Cordeiro sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado porque o teu sangue nos livra da tua ira. Obrigado porque as túnicas brancas é nossa justificação pelo Cordeiro e nós estamos protegidos e guardados por Ele. Obrigado porque nós, Senhor, nossas orações, nosso clamor, não são em vão quando fazemos tudo por fidelidade, quando buscamos ao Senhor, pedindo ao Senhor, diante dos sofrimentos que passamos e lutamos, por causa da palavra e por causa da fidelidade ao Senhor. Nada disso vai ficar sem resposta. Teu nome seja glorificado por isso. Obrigado, nos dê uma noite de paz e ajuste nossos corações e esperança no Senhor, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos fazer a nossa súplica permanente. Hoje, nossos irmãos Maria, nosso Marcelo e Binho, Marinaldo, vão vir aqui para frente para nós fazermos a súplica permanente. Nossa súplica permanente está no Salmo 90, versículo 17. É um versículo que a gente usa como sempre hábito do entendimento de que a graça do Senhor, do Senhor nosso Deus é sobre nós. Marinaldo, Maria também e Marcelo,
Vamos encerrar com a súplica permanente hoje. Juntos vamos dizer: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para vocês. Até terça-feira, continuando assim a carta de 2 Timóteo. Deus abençoe a todos.